Boa noite. A semana encerra com mais uma notícia de atentado terrorista na Europa, desta vez em Munique, na Alemanha, onde a polícia fala em pelo menos 9 mortos e vários feridos por atiradores em um shopping center. 2 vídeos postados na internet e divulgados pela imprensa mostram um atirador em frente a uma lanchonete disparando contra as pessoas. Em outro, um homem armado está em uma área de estacionamento no teto do prédio. Ele grita em alemão "malditos turcos" e atira. A polícia mandou todo mundo sair do shopping e obrigou as pessoas a não saírem de casa. O transporte público parou e eventos foram suspensos. A cobertura completa do ataque em Munique você vai ver daqui a pouco no SBT Brasil, depois do Jornal da Alterosa. E a gente segue com as notícias do nosso estado. As multas rolaram soltas em blitz montadas pela PM e pela Polícia Rodoviária na região metropolitana de Belo Horizonte nessa manhã. Os alvos foram os motoristas que não estavam com faróis acesos em rodovias, agora obrigatórios, mesmo de dia e em área urbana. A nossa equipe acompanhou a ação no anel da capital, na altura do bairro Carlos Prates. Já se foram 2 semanas depois que a lei entrou em vigor. E a maioria dos motoristas não se descuidou. Passou pela blitz sem chamar a atenção. Mas ainda tinha muita gente desligada. Vários condutores foram parados por dirigir com o farol apagado. A gente entra no anel aqui se esquecendo do farol, né? Mas tem que lembrar mesmo. Se é para diminuir os acidentes, eu acho que a gente tem que cumprir aí com rigor. A operação da Polícia Militar de Trânsito aconteceu no anel rodoviário, na altura do bairro Carlos Prates. E sim, aqui é preciso andar com farol baixo ligado. Um vídeo educativo apresentado durante as abordagens ainda tirou outras dúvidas sobre a nova lei. Segundo a PM, a luz de rodagem diurna também está liberada. O que não pode é ficar sem ligar o farol, usar apenas os faróis de milha ou só o farol alto. O veículo com farol aceso, ele torna 60% de forma que vai ser mais percebido, 60% na melhoria de visibilidade. Então, na Europa já temos aí desde a década de 60 a utilização desse dispositivo. Em menos de 1 hora de operação, a PM autuou mais de 30 motoristas, todos com faróis desligados. A infração considerada média vai render aos condutores 4 pontos na carteira de habilitação e ainda uma multa de R$ 85,13. A ação da Polícia Militar aconteceu em 5 pontos diferentes da região metropolitana da capital. A gente alerta, tem algumas rodovias que são urbanizadas, tais como a BR-356, próximo BH Shop, a Cristiano Machado, que dá acesso à MG10, então ele sai de uma via urbana e entra na rodovia, então o motorista deve se atentar, porque toda rodovia é obrigatório o uso do farol baixo durante o dia. Eu espero que de agora para frente eu não esqueça mais, né? A educação que vai durante um tempo e depois vira automático. 312 motoristas foram multados nos 5 pontos de blitz, além deste do anel. Houve também nas MGs 10, 20, 30 e 50 e ainda na BR-356, entre 9 horas e o meio-dia. Denúncias anônimas ajudaram a Polícia Militar a prender criminosos envolvidos em 2 roubos hoje em Ribeirão das Neves. Em um dos casos, os assaltantes agrediram as vítimas. A padaria ficou o dia todo fechada. De acordo com a polícia, o local foi invadido por 4 criminosos que entraram pela parte de cima do imóvel. Os funcionários e o dono foram rendidos e espancados, enquanto o dinheiro era recolhido. Os autores perceberam a movimentação policial, eles tentaram empreender fuga, pulando várias residências anexas, próximos ali, pulando muros, e a gente no encalço, tentando a captura desses autores. 3 dos assaltantes foram presos. 2 homens usavam tornozeleira eletrônica. Os militares recuperaram os celulares das vítimas e os R$ 5.800 levados da padaria. 4 horas depois, outro grupo de assaltantes roubou este caminhão carregado com ovos no bairro Fazenda Castro, também em Ribeirão das Neves. O motorista do caminhão se preparava para fazer a primeira entrega do dia. Ao se aproximar do supermercado, ele foi surpreendido por bandidos que estavam em um assaveiro. 2 dos criminosos desceram do veículo e armados anunciaram o assalto. Tanto o motorista quanto os sobrinhos dele, de 9 e 11 anos, que iriam acompanhar a rotina de entrega do tio, foram feitos reféns.
Quando eles pegaram meu sobrinho, meus 2 sobrinhos colocaram dentro da Saveiro para ir separado de mim, aquilo ali eu já entrei em desespero. Depois de uma denúncia anônima, a Polícia Militar começou a rastrear os criminosos. Os 2 que estavam no caminhão conseguiram fugir. Já o motorista do carro bateu o veículo e foi preso. Frank William de Almeida, de 21 anos, tem passagem pela polícia por roubo e porte ilegal de arma. 6 ônibus foram incendiados em Belo Horizonte em pouco mais de 2 meses. O último nessa madrugada na região de Venda Nova. Segundo a PM, pode ter sido uma retaliação contra a prisão de 2 jovens que estavam em um carro roubado. O fogo tomou conta do ônibus em poucos minutos. As chamas atingiram a fiação elétrica e se alastraram pela rua. Os estouros provocados pelo incêndio acordaram os vizinhos. A gente acordou com os tiros. Aí, de repente, deu um estouro. O motorista do coletivo contou que passava por este trecho do trajeto em direção ao ponto final, quando um grupo de pessoas entrou na frente do coletivo, alguns armados e carregando galões de combustível. O motorista não consegue dizer qual seria a motivação desse atentado. Só mandou descer, pega a bolsa ali e falou assim, aí sai correndo. Há informações de moradores por aqui que pode ser uma retaliação contra a ação da polícia. Uma ação que aconteceu na noite passada. Quando a Rotan se encontrava em patrulhamento em Venda Nova e na Avenida Padre Pedro Pinto, localizou um Uno na cor verde. Esse veículo foi roubado na Avenida Doutor Alves Camargo, de uma senhora que estava saindo da igreja. Foi dada a ordem para que os condutores parassem o veículo, entretanto eles não acataram a ordem. Durante a perseguição, os condutores do veículo vieram a chocar-se, onde um embreou-se na Vila São João Batista. Durante a perseguição, os militares conseguiram fazer a prisão dos 2 indivíduos. O jovem preso é Samuel Alcântara Souza, de 18 anos, com passagens por tráfico, receptação e roubo. Um menor de 16 anos também foi apreendido por suspeita de envolvimento no crime. Após a prisão e respectiva detenção, as pessoas que estavam no entorno da vila tentaram arrebatar os presos. Posteriormente, as pessoas não satisfeitas, ao passar o veículo, o ônibus que está queimado, entendeu? Determinaram que o motorista saísse e incendiaram o veículo. Protestar incendiando ônibus é prejuízo também para a comunidade. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros da capital informou que é um veículo a menos na linha por cerca de 150 dias até que seja feita a substituição. Prejuízo em torno de R$360 mil, que depois pode ser repassado para as passagens. Alunos de um cursinho preparatório para concursos estão revoltados. A instituição, no centro de Belo Horizonte, fechou as portas da noite para o dia. O fechamento repentino foi anunciado apenas no site do cursinho na internet. A notícia pegou todo mundo de surpresa. Os professores até então tinham uma comunicação com a coordenação que dava a entender que havia um esforço para continuar as atividades. Infelizmente não foi isso que aconteceu. Na verdade, nem todos os professores receberam o comunicado da suposta suspensão das aulas. O comunicado informa que a empresa foi afetada pela crise econômica do país, que motivou suspensão e cancelamento de concursos públicos. Há ainda um pedido de desculpas e a justificativa de que tudo tentaram. Funcionários afirmam que estavam com salários atrasados desde dezembro. A dívida com alguns chega a R$50 mil. Caso deste professor, que pediu para não ser identificado. A gente não sabe se eles tiveram depositados no Fundo de Garantia e o INSS. Total falta de caráter. Prejuízo também para os alunos. Maria Tereza deveria ter aulas até o fim de agosto. Os R$ 1.500 de mensalidades foram pagos antecipados. A crise afeta não é só eles, é nós também. Porque eu não vou ficar a ver navios, nem posso. O cursinho foi criado há 10 anos e funcionava no centro de Belo Horizonte. No local, porta trancada e apenas um cartaz informando o fechamento para uma reforma. Ninguém foi encontrado para dar respostas. No site colocaram notícia que estavam em reforma, que semana que vem voltaria normalmente, tudo assim. Mas quem vinha aqui, quem visitava, via que eles estavam tirando os computadores, tirando as cadeiras. Eles pegaram essa semana para poder esvaziar, sair. Ainda sem saber o que fazer, muitos registraram um boletim de ocorrência e disseram que vão acionar os responsáveis na justiça. Uma semana, 2 semanas atrás, eles estavam me ligando ainda para oferecendo novos cursos. É no mínimo má fé.
O Ministério Público Estadual e o PROCON informaram que vão acompanhar a atual dissolução das pessoas jurídicas envolvidas no processo falimentar como fiscais da lei e também vão apurar eventuais questões criminais ou ilícitos civis. O Ministério publicou no próprio site, o endereço você vai ver aí na sua tela, orientações para os consumidores lesados. Outros consumidores que terão que acionar a justiça são as vítimas da mulher presa em Divinópolis, num golpe de agência de turismo que o Jornal da Alterosa mostrou nessa quinta. Mais gente que comprou pacotes de viagens para hotéis de luxo no Brasil com ela procurou a delegacia hoje. O sonho de uma viagem em família foi frustrado. Este casal de Itaúna ainda ficou com a sensação de impotência ao descobrir que caiu em um golpe. A gente fica indignado, fica triste porque está mexendo com o sonho da gente. O casal fechou o contrato de R$ 1.390. Por este valor, eles teriam direito a 14 diárias em Porto Seguro. O Anderson deu R$ 500 de entrada e parcelou o restante em cheques. A gente acreditou porque dizia que era pelo um projeto que o governo estava fazendo, que era ajudando o pessoal mesmo com 50%. As vítimas desconfiaram que tudo não se passava de um golpe quando a dona da empresa saiu do grupo de WhatsApp criado por ela mesma para repassar informações sobre as viagens. Depois disso, ela não atendeu mais o telefone. Foi aí que as vítimas começaram a procurar a delegacia para registrar os boletins de ocorrência. Segundo a Polícia Civil, a dona da agência de viagens Mega Turismo é Poliana Marques de Paula, de 31 anos. Ela foi presa quando tentava fazer mais uma vítima. As vítimas eram induzidas a comprar cartões que são cartões ouro e cartões VIP, que dariam direito a diárias de graça nos hotéis conveniados da empresa. Porém, os hotéis que ela disse ser conveniado, a empresa dela, nenhum possui convênio. A gente foi assim meio que ingênuos, mas pensando que seria sério. Uma mulher foi presa nessa tarde no aeroporto de Confins com cerca de 4 quilos de cocaína quando tentava embarcar para o exterior. A droga estava em pacotes de sabonete e de barras de chocolate branco. A Polícia Federal desconfiou da atitude da passageira que, durante a abordagem, não conseguia responder às perguntas dos agentes. Eles usaram cães farejadores. A mulher, que foi levada para a penitenciária Estevão Pinto, na capital, vai responder por tráfico internacional de drogas. A pena pode chegar a 25 anos de prisão. Não foi divulgada a nacionalidade dessa mulher presa, nem informados o destino ou a origem do entorpecente. E a Polícia Civil fez buscas na região do condomínio Lagoa do Miguelão, em Nova Lima, nessa manhã, à procura de indícios da adolescente Ana Paula Carvalho Lopes, de 15 anos, desaparecida há quase um mês. Bombeiros do pelotão de busca e salvamento também participaram dos trabalhos em uma área próxima ao condomínio onde a estudante mora com os pais. Ana Paula foi vista pela última vez neste ponto de ônibus ao lado de uma das portarias do Miguelão na tarde de 25 de junho. Ela aguardava uma carona para ir até a casa de uma amiga no condomínio Alphaville, também em Nova Lima, mas desapareceu antes que o pai da colega chegasse de carro ao local. No último dia 15, a Polícia Civil divulgou imagens captadas por uma câmera de um ônibus que passou pelo ponto 5 minutos depois que a adolescente foi vista pela última vez por um dos seguranças do condomínio. O vídeo mostra um carro prata sedã médio parado e o ponto vazio, sem nenhum passageiro aguardando transporte. A imagem não tem qualidade suficiente para que os policiais possam descobrir qual é o modelo do carro e muito menos a placa dele. A polícia acredita que o motorista do carro prata esteja envolvido no desaparecimento de Ana Paula e pede às pessoas que tenham alguma informação para que liguem para o telefone 0800 28 28 197. Uma aposentada que mora atualmente em Belo Horizonte quer encontrar a família que nunca conheceu. Ela tem apenas uma lembrança muito antiga da irmã de quem se separou aos 5 anos de idade. A vida de Dona Hélia sempre foi cheia de perguntas e até hoje, aos 58 anos, a aposentada não conhece nenhum parente. A única lembrança, muito vaga, é de quando foi encontrada por uma mulher chamada Gina, aos 5 anos de idade, ao lado da irmã de 3, às margens de um rio. Só via
A mulher me levando, me pegando, foi me levando. Ela conta que viveu com a mulher até os 10 anos de idade. Em seguida foi para um colégio interno, mas depois de um tempo foi adotada por uma outra mulher, Dona Araci. Morou por mais um período na casa dessa família, mas disse que fugiu. A gente não podia comer tudo que a gente queria, né? Passava vontade. Aquele serviço assim de ajoelhar no chão, esfregar chão, pegar saco de batata desse tamanho. Essa história toda se passou na região de Barbacena e durou mais ou menos 30 anos. Depois, Dona Hélia veio para Belo Horizonte. Aqui trabalhou em vários lugares como empregada doméstica. Sempre dormia na casa dos patrões. Em 1995, começou a trabalhar como auxiliar de serviços gerais e a viver sozinha. Dona Hélia não se casou, não teve filhos e agora aos 58 anos decidiu que quer ter uma família. E para isso sonha em receber pelo menos uma notícia dos parentes biológicos. O que ela mais quer é tirar esse monte de X da certidão de nascimento sem informações. As pessoas ficam falando de família, né? E eu fico assim, que família que eu vou falar? Não tem. O que a senhora mais quer? Ter. Ao menos a minha irmã, que eu estava com ela. Qual que é o sentimento que vem assim com essa esperança? Alegre, meu coração está assim. Tem que ter fé e esperança. Quem sabe essa reportagem ajuda. 3 colombianos foram presos em flagrante quando furtavam objetos de uma casa nessa tarde no bairro Itapuã, região da Pampulha, em BH. Um vizinho percebeu o crime e chamou a PM. Sem documentos, os homens disseram à polícia que são de Bogotá, na Colômbia. De acordo com a PM, William Guzman Munhoz, 28 anos, Gabriel Medina Garcia, de 44, e Oscar Molano Chaves, de 31, invadiram a casa que estava vazia na hora do crime. Foi um vizinho que viu os 3 homens pulando a grade da frente e arrombando a porta da sala e chamou a polícia. Quando os militares chegaram, eles flagraram os colombianos saindo, carregando 2 mochilas com os produtos roubados. Eles levavam joias, perfumes, celulares, peças de roupas e moedas brasileiras e estrangeiras. Também foram apreendidos com trio, luvas e ferramentas usadas para o arrombamento. Os colombianos teriam chegado nesta sexta-feira à capital, vindos de São Paulo. Escolheram o imóvel aleatoriamente para praticar o furto. Vieram com esse propósito, vindo de Bogotá, que não tinha condição lá de se manterem. Vai ser checado junto à Polícia Federal a situação deles no país, tendo em vista que nenhum dos 3 portava o passaporte, para verificar a providência ser tomada. Veja agora a previsão do tempo para este sábado no estado. O sol predomina em boa parte de Minas. Há possibilidade de nevoeiros ao amanhecer e pancadas de chuva no leste. A umidade do ar fica baixa durante a tarde. Em Belo Horizonte, a mínima é de 14 e a máxima de 25 graus. Os termômetros vão variar dos 19 aos 31 em Prata, dos 12 aos 23 graus em Itabirito. Em Cambuquira, oscila entre os 13 e os 27 graus. E em Serrania, mínima de 10 e máxima de 26 graus. Esta pelo reconhecimento do conjunto arquitetônico da Pampulha como patrimônio cultural da humanidade continua. Agora, na Praça Dino Barbieri, em frente à Igreja de São Francisco, o ator Milton Gonçalves é o mestre de cerimônia de uma apresentação musical de grupos de outros 3 locais de Minas que também tem o título da ONU. A Vesperata de Diamantina, o Coral Cidade dos Profetas de Congonhas e a Orquestra Ouro Preto. Na noite passada, o projeto Música na Igreja da Pampulha, com recitais sempre às quintas-feiras, também foi em comemoração ao feito conquistado pelo nosso cartão postal. Noite belíssima de lua cheia iluminando a Pampulha. Na igrejinha, música clássica. Palco, o altar decorado por Cândido Portinari, o quarteto de violoncelos Celos Brasil encantava. É muito bonito, né? Maravilhoso. A gente que veio do Pará tem a oportunidade de assistir isso aí ao vivo, é maravilhoso demais, né? A gente está achando tudo muito maravilhoso, esplêndido. Adoro participar e tudo. E esse recital tá maravilhoso, né? Muito bom. O recital é parte do projeto Música na Igreja da Pampulha, em parceria com a Fundação Municipal de Cultura e a Belotur.
Outros 3 concertos gratuitos acontecem até setembro, com grupos e solistas renomados da música clássica mineira. Mais um bom motivo para visitar nosso patrimônio mundial. E para cada apresentação, o projeto fez ainda uma encomenda aos compositores. Uma música do concerto foi criada especialmente para este momento. No caso, essa que está sendo executada agora. O tema é Francisco de Assis, o santo que dá nome à igrejinha. A igreja da Pampulha tem uma acústica muito especial, quer dizer, tudo isso cria uma ambiência, um clima muito bacana para se ouvir música, né? E a gente acredita que ouvir música, sentar para ouvir música, ter esse momento de contemplação, esse momento de, às vezes, sair um pouco do cotidiano, sair um pouco da correria, é uma coisa assim, quanto mais a gente puder ter, melhor, né? O projeto Música na Igreja da Pampulha tem mais 3 concertos gratuitos até setembro, sempre às 8 da noite. O próximo será no dia 18 de agosto, com o quarteto de cordas Família Barros. A programação completa está no nosso site alterosa.com.br/JA. Vem aí o Noticiário Nacional. Boa noite para você e um ótimo fim de semana.